Bom dia a todos. Gravação de Deuteronômio 14. Vou chamar de Os Animais Imundos. Este capítulo inicia-se com uma advertência do Senhor, para que os filhos do Senhor não se ferissem, nem fizessem calvície alguma entre os olhos pelos mortos. Versículo 1. Essa advertência era porque os cananeus lamentavam seus mortos com vários tipos de punição contra o próprio corpo. Inclusive arrancavam os cabelos com as mãos. Já ouviu alguém dizer que está tão bravo que está arrancando os cabelos? Pois é, essa expressão e atitude não é para ser nem cogitada por nós, os filhos. Essas práticas pagãs são abomináveis ao Senhor. Nós somos o povo peculiar, escolhido e separado, para sermos santos acima de todas as nações da terra. Versículo 2. E aqui, Deus volta a falar sobre os animais imundos, que nós vimos lá em Levítico 11, mas com alguns esclarecimentos a mais. Vamos então nos deter ao que foi esclarecido aqui e não discorreremos novamente sobre todos os animais de Levítico 11. O versículo 21 diz que eles não deveriam comer animais que tivessem morrido naturalmente, mas que este deveria ser dado ao estrangeiro, mas o povo de Israel não deveria comer. Ora, não é difícil imaginar que um animal que morre sem ter sido sacrificado é porque deve ser portador de alguma doença que poderia se propagar entre o povo. Lembre-se que Deus estava cuidando do seu povo, e uma das regras entre eles era não tocar em cadáveres. Isso tem uma lógica comprovadamente científica de que animais encontrados mortos não devem ser consumidos. Hoje, como o cadáver representa para nós as coisas mortas, as coisas podres, as coisas contaminadas pelo pecado, também é um alerta para evitarmos de tocar nelas. No versículo 22, Deus os aconselha a dar o que sobrasse de suas sementes. Quando os israelitas vão colher o milho, eles não pegam o que cai no chão. Essas sementes podem ser então apanhadas por estrangeiros, pobres ou viúvas. Nós vamos ver uma história interessante no livro de Ruth, quando ela irá pegar essas sobras de milho nos campos de Boaz, e lá o conhecerá e será resgatada por ele. É uma história bonita, mas que falaremos mais a fundo quando lá chegarmos. Mas é só para vocês saberem de onde provém esse costume judaico. Aqui Deus institui a prática de retorno dos dízimos, não só em trigo, azeite, gado e outros bens. Versículo 23. Mas que eles poderiam vender essas coisas, caso o lugar onde deveriam ofertar estivesse longe deles, e poderiam trazer em espécie para lá. Versículos 23, 24 e 25. Devemos nos lembrar que os animais, os grãos, a bebida eram a moeda mais comum na época e eram trazidos ao Senhor como forma de gratidão e fidelidade. Mas aqui, Deus lhes dá a possibilidade de venderem o que trariam e trazerem dinheiro, o que mais tarde para nós seria o normal, pois o dinheiro é o que acabou se tornando troca por tudo que fazemos. Imagine hoje alguém que produz peças de carro ou aparelhos domésticos entrando com eles na igreja para ofertar. Seria muito estranho, né? Por isso, aqui Deus reconhece que nem sempre seria possível levar aquilo que a pessoa possuía em mãos e, portanto, ela poderia vender e dar o dízimo de tudo. Só o levita estava dispensado dessa obrigação, porque ele servia na casa do Senhor e, portanto, não teria dízimos para devolver. Versículo 27. No Novo Testamento, Paulo nos diz em 1 Coríntios 9,14 que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E também no versículo 11, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês as coisas materiais? Então, para quem acha que quem serve ao Senhor
não tem direito a salário, é melhor você ler esse capítulo de novo, de 1 Coríntios 9, com muito cuidado, para não pecar contra Deus. Se há alguns que exageram e vivem como marajás, não acho também isso correto, mas você não é Deus para julgá-los, e não precisa dar seus dízimos onde acha que não vão usá-lo unicamente para a obra. Mais uma vez eu digo, conheça a fé e a honestidade de seus líderes, como eu conheço a dos meus, e entregue seus dízimos e ofertas para Deus sem medo de errar. Eu asseguro que Deus é galardoador daqueles que o buscam, como diz em Hebreus 11:6. Certamente Ele irá te recompensar, não só por dízimos e ofertas, mas por sua oração, por sua meditação na palavra, por buscar conhecê-lo mais e mais a cada dia, pelo seu louvor, pelo seu jejum, por tudo, enfim. Não se canse de buscá-lo e conhecê-lo. Cristo é justo, fiel e verdadeiro com os que o buscam verdadeiramente em espírito e em verdade. Dê a Ele 1 hora do seu dia ou até 2. Ame-o, busque-o e você verá o resultado, o efeito profundo que isso terá em sua vida, tanto física quanto espiritual. Eu tenho provado do Senhor e quanto mais o conheço, mais tenho convicção de que Ele pode e quer mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. O último versículo, o 29, deste capítulo diz no final: faça tudo isso para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que fizeres. Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.